Olá, bem-vindos ao canal Matemática e Aviões, e desta vez faremos mais um estudo de caso da disciplina de Sistemas Lineares, em que abordaremos a resposta de entrada nula, a resposta de estado nulo, que, para obtermos a resposta de estado nulo, precisaremos entender os conceitos da resposta ao impulso unitário e também de uma operação chamada convolução. Antes de iniciarmos, gostaria de fazer uma leitura de uma frase de Sir Isaac Newton. Se fiz descobertas valiosas, foi mais por ter paciência do que qualquer outro talento. Isto quer dizer, o estudo é um ofício, é um trabalho que demanda paciência. E quer dizer mais, todos nós somos capazes, basta que nos esforcemos cada vez mais por meio das nossas canetas. Muito bem, começaremos agora a interpretação do nosso problema. O problema apresenta o seguinte circuito e pede para que nós determinemos no item A modelagem matemática desse circuito, no item B uma resposta de entrada nula, considerando as saídas iniciais de cada um desses amplificadores operacionais como sendo 1 volt, e no nosso item C, uma resposta de estado nulo quando a nossa entrada x de t for o degrau unitário, o de t. Porém, antes de iniciarmos a nossa interpretação do problema, façamos um entendimento da topologia de um circuito integrador inversor, de modo que nós construamos o nosso alicerce teórico-matemático que nos dará condições para resolvermos este problema. Então a gente tem esse elemento aqui que é chamado de amplificador operacional, que é um chipzinho, um circuito integrado, que tem dentro dele um circuito com inúmeros transistores, porque a gente já sabe que o elemento transistor é um elemento capaz de amplificar um sinal. Então, aqui dentro desse camarada, dessa representação aqui, tem um circuito com vários transistores. Muito bem. E aí existem várias topologias que a gente está com uma realimentação negativa, teria realimentação positiva, e cada uma dessas topologias tem uma funcionalidade. No entanto, para este problema, nós vamos entender um pouco melhor a topologia de integrador inversor. Então, ele vai integrar um sinal e inverter esse sinal. Então, nós temos aqui uma entrada, uma tensão de entrada e uma tensão de saída. E a gente quer descobrir qual é a relação matemática entre essas duas tensões. É importante nós sabermos que entre esses dois terminais, mais e menos, existe um curto virtual. De modo que, se neste potencial nós atribuímos o valor de 0 volts, esse ponto aqui também tem 0 volts. De modo que a gente pode forçar uma corrente II indo desse ponto para esse. E de modo análogo, nós podemos dizer que existe uma corrente IC, que é a corrente que passa no nosso capacitor, indo do terminal desse terminal, cujo potencial é V0, para esse, então IC. Então, aplicando LKC neste ponto aqui, o que nós ganhamos? Então, aplicando LKC nesse ponto que eu vou chamar de ponto A, então aqui, ó, aplicando LKC em A, o que nós ganhamos? I mais IC tem que ser igual a zero. A soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem no nó. No caso, ambas as correntes estão entrando. Portanto, a gente pode escrever que II é igual a IC. Desculpe, II mais IC é igual a zero. De modo que I é igual a menos IC. E como é que se dá a corrente no resistor? Ora, vai ser a diferença de potencial ao qual esse resistor está submetido, dividido pela sua resistência. Como existe um curto virtual entre esses dois terminais aqui,
a diferença de potencial deste camarada será simplesmente VI. Então a gente pode escrever II como sendo a nossa tensão de entrada, VI, dividido pela nossa resistência de entrada, RI. Isso vai ser igual a menos a corrente no capacitor. Nós já sabemos que ela é uma derivada, tem uma derivada envolvida, que vai ser menos C, onde C é a capacitância desse capacitor, a derivada da tensão que esse capacitor está submetido. E a tensão que esse capacitor está submetido, veja, é V0 menos 0, por causa, mais uma vez, desse curto virtual. Então, D, V0 dt. Então, se nós quisermos encontrar o valor de V0, eu vou integrar em relação a t de ambos os lados essa equação. Então, integrando aqui, vou integrar de ambos os lados. Um limite de integração de 0 a t. Então, nós vamos ter o seguinte. O RI é constante. Então, nós temos 1 sobre RI. E, antes disso, né, a gente pode jogar esse sinal de menos aqui para esse termo. Então, vamos fazer isso. Vai ficar o seguinte, ó, mais, menos. Eu só inverti o sinal. Então, nós temos menos 1 sobre RI vezes a integral de 0 até t de VI dt. Muito bem. Isso é igual a nossa capacitância. A integral de dV0 dt vai ser simplesmente V0. Muito bem. Como o nosso objetivo é isolar V0, eu vou dividir de ambos os lados essa equação por C. Dividindo de ambos os lados por C, a gente ganha aqui menos 1 sobre RIC vezes a integral de 0 a t VI dt é igual ao nosso V0. Mas existe uma consideração a ser feita. E se esse capacitor estivesse inicialmente carregado em t igual a 0, o nosso V0 já teria uma saída, que é o caso do nosso item B, que é a saída desses amplificadores operacionais serem iguais a 1 volt. Então a gente coloca aqui um V0 de 0. Então mais um V0 de 0, que é uma condição inicial do nosso sistema. Muito bem, então esta é a fundamentação teórica para o desenvolvimento desse problema. Agora eu vou apagar a lousa para que de fato a gente resolva o item A, que é fazer a modelagem matemática desse sistema, desse circuito elétrico. Então, até logo. O nosso item A pede para que nós façamos a modelagem matemática do seguinte circuito, apresentado aqui acima. Então, perceba, a gente precisa ter alguns cuidados e utilizar aqueles conceitos que a gente viu no quadro anterior. Muito bem. Então, veja que aqui nós temos dois blocos, né? A gente tem um primeiro bloco que tem uma entrada x de t, e aí aqui eu passo por uma topologia de um circuito integrador. E aqui eu vou ter outra topologia um pouco diferente, porque além do nosso capacitor que definiria um circuito integrador, inversor, a gente também tem um resistor que está conectado desse ponto, né, do terminal negativo para a nossa saída, que é y de t. Então a gente quer, de algum modo, relacionar x de t com y de t. Então nesse segundo bloco a gente vai ter um cuidado, mas não vai diferenciar em nada. Por quê? A gente sabe que nós teremos que fazer uma lei de Kirchhoff das correntes aí para conseguir determinar uma relação entre esse y de t, que é a nossa saída de interesse, e aqui uma saída intermediária. Perceba, se aqui entra x de t, eu vou dizer que a saída deste camarada é um V1. Então a gente tem uma saída intermediária, de modo que a gente pode desmembrar esse circuito em dois blocos, porque
porque aí a gente faz uma interpretação individualizada desses blocos e no fim a gente junta aquilo que puder juntar. Então, fazendo essa divisão em blocos, vamos dividir esses dois caras em dois blocos. Bloco 1, bloco 2. Vamos lá. Analisando o bloco 1. Análise do bloco 1. Então, análise do bloco 1. Vou reescrever o nosso circuito aqui. A gente tem aqui, ó, o resistor R1. Aí ele passa pelo nosso circuito, pelo nosso amplificador operacional. Certo? Nosso capacitor C1. Aqui nós teremos V1, como eu disse anteriormente. Muito bem. Aqui nós temos a nossa entrada X de T e aqui nós temos V1. Então a gente, no exercício anterior, a gente definiu uma relação entre uma saída e uma entrada e uma topologia inversor integrador. Então vamos, de modo análogo àquele primeiro quadro que a gente fez, calcular uma relação entre X de T e V1. Então a gente sabe que a gente pode dizer que existe uma corrente I1 aqui, ó, e uma corrente IC aqui. De modo que I1 é igual a menos IC. Então, I1 é igual a menos IC. Continuando aqui do lado, nós temos o seguinte: o nosso I1 vai ser X de T sobre R1. X de T sobre R1. Isso vai ser igual a menos o nosso IC, que é a corrente no capacitor. E a corrente no capacitor será dada por menos C vezes C1, desculpe, vezes a derivada dessa tensão em relação ao tempo, ou seja, dV1 dt. Então nós temos essa primeira equação aqui, de modo que essa aqui é a nossa equação número 1. Agora nós faremos a análise do nosso segundo bloco, que é esse bloco de cá, e de modo análogo. Nós vamos estudar a lei de Kirchhoff das correntes. Então, fazendo um I2 igual a um IC2 e um I3. Então, a gente vai ter uma análise um pouco maior agora nesse bloco 2, com certo cuidado, lembrando que a gente tem esse elemento aqui em paralelo com esse capacitor. Muito bem, então, a análise do bloco 2. Então, a nossa análise do bloco 2. Então, aqui a gente tem um R2, aí ela passa pelo nosso amplificador operacional aqui, ó. Daqui para cá, nós temos o nosso R3. E aqui nós temos um Y de T. Então, o que eu vou fazer? Aqui nós sabemos que essa entrada vale V1 e essa saída vale Y de T. De modo análogo, a gente vai chamar aqui de I2, I3 e IC2, né? Porque aqui a gente tinha um IC1, então deixa eu colocar aqui IC1. E aqui nós temos um IC2, porque essa capacitância aqui é C2. Muito bem. Então, fazendo isso, nós ganhamos que I2 será igual a menos IC2 menos I3.
porque a soma dessas três correntes tem que dar zero. Quem que vai ser o I2? O I2 vai ser V1 sobre R2. Então, nós temos aqui V1 sobre R2 é igual. Eu vou colocar esse menos em evidência. E C2 vai ser C, a derivada de y de t em relação ao tempo. Então, C2, derivada de y de t em relação ao tempo, mais I3 vai ser y de t sobre R3. Então, y de t sobre R3. Esse aqui é a nossa expressão do segundo bloco. Isolando V1, que é a nossa incógnita auxiliar, já que ela é um intermediário, lembrando lá da química, né, que os intermediários de reação, eles sempre vão se cancelar, é mais ou menos isso, né, que nós estamos fazendo aqui. O nosso V1 é um valor intermediário. Então a gente tem ele aqui numa certa equação número 1 e a gente encontra ele numa equação número 2, a gente substitui e aí o efeito dele se perde, né? A gente consegue perder a dependência da incógnita V1. Então nós temos aqui V1, vou passar esse R2 multiplicando. Então o nosso V1 vai ser igual a menos R2, que multiplica C2 dy de t dt mais y de t sobre R3. Muito bem, então essa aqui é a nossa equação 2. Essa aqui é a nossa equação 2. Veja, aqui eu tenho x de t e aqui é R1, perdão. X de t e aqui eu tenho V1. Só que eu isolei agora V1. O valor de V1 já é conhecido. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir o resultado da equação 2 na equação 1. Só que como aqui o quadro já está com espaço limitado, eu vou apagar a lousa para que a gente consiga prosseguir com a nossa solução. Bom, só para a gente não perder o raciocínio daquilo que foi feito, eu decidi fazer essa substituição aqui nesse espaço que sobrou. Caso falte espaço, a gente usa esse espaço aqui de cima, ok? Então vamos lá. Então o que eu vou fazer? Aqui eu tenho V1, uma relação de V1, e aqui eu tenho o valor de V1. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar V1 na equação 1, e aí eu vou conseguir uma relação direta entre x de t e y de t. Então, substituindo V1 na equação 1, o que nós vamos ganhar aqui? Ó? X de t sobre R1 vai ser igual a menos C1 vezes a derivada de V1. Então, a gente vai derivar toda essa expressão. Perceba que isso aqui é uma soma. Então, a gente vai derivar a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então, a gente vai derivar cada uma das parcelas. Perceba ainda que o nosso menos R2 é uma constante. Então, vai ficar, eu já vou tirar ele para fora da nossa derivada. Então, vai ficar menos C1 vezes menos R2. Então, menos com menos já vai dar mais. Então, a gente pode dizer C1 R2 que multiplica a derivada desse cara. C2 é constante, então eu vou tirar ele fora. Vai ficar C2 vezes a derivada da derivada de y de t. Vai ser a derivada segunda. Então, D2 y de t dt2 mais 1 sobre R3 é constante. Então, 1 sobre R3. A derivada de y de t vai ser dy de t dt. Então, veja que a gente conseguiu fazer uma substituição que nos fornece
uma relação direta entre x de t e y de t, certo? É claro que nós temos aqui derivadas envolvidas, então a gente vai chegar numa equação diferencial, e no caso vai ser uma equação diferencial de segunda ordem. Bom, para facilitar, para efeito de facilitação do nosso entendimento, eu vou trocar essa derivada segunda por um operador matemático, para que a gente chegue numa expressão de um polinômio característico. Então, por exemplo, esse d2 dt aqui, eu vou trocar por d ao quadrado, e esse d dt, eu vou trocar por d à primeira, de modo que a gente obtém a seguinte expressão resultante: x de t sobre R1 é igual a C1 R2, que multiplica C2 d ao quadrado y de t mais 1 sobre R3 d y de t. Então, o que eu fiz aqui foi simplesmente trocar esse camarada aqui, d2 dt2 por d ao quadrado e d dt por d. Então, eu só fiz isso aqui. Então, isso aqui é um operador que indica uma derivada. Um operador matemático que está me indicando uma derivada. Show de bola. Feito isso, a gente quer isolar y de t. Vamos colocar em evidência o nosso y de t. Perceba que ele aparece aqui e ele aparece aqui também. Então, nós teremos como expressão resultante x de t sobre R1 é igual a um y de t C1 R2, que multiplica C2d ao quadrado, C2d ao quadrado, mais d sobre R3. E outra coisa que eu vou alterar é mandar esse cara dividindo e vou dividir tudo por C2 também, porque eu quero que a derivada de maior ordem fique com o coeficiente líder igual a 1. Então eu vou dividir primeiro todo mundo, ó, por C2. Então vou colocar um C2 aqui em todo mundo e vou colocar um C2 aqui. De modo que esse camarada aqui vai embora. Então nós temos a seguinte expressão resultante. Como o espaço já está ficando limitado aqui, eu vou dar continuidade aqui em cima. Então, continuando aqui em cima, olha o que nós vamos obter. Eu dividi todo mundo por C2 porque eu quero eliminar esse cara aqui. Eu quero forçar aqui ser 1. Então eu vou ter x de t. Aí vai ficar R1 C2, que é igual a y de t vezes C1 R2, que multiplica D2 mais D sobre R3 C2. Muito bem. Feito isso, vamos passar dividindo esse C1 R2 e a gente vai ter uma relação direta entre x de t e y de t. Então, passando dividindo C1 R2, nós temos o seguinte, ó, x de t vai ficar dividido. Colocando na ordem, vai ficar assim, ó, R1, R2, C1, C2. Isso é igual a y de t, que multiplica d ao quadrado mais 1 sobre R3 C2D. Então, essa aqui é a equação diferencial que descreve o nosso sistema linear. Então, aquele circuito, matematicamente, pode ser interpretado por essa equação, que aí vamos chamar ela de equação fundamental. De modo que aqui, explorando um pouco mais, nós temos que esse aqui é o nosso polinômio característico Q de D, e 1 sobre R1, R2, C1, C2 é o nosso P de D. O que a gente vai explorar também
a resposta de estado nulo. E na resposta de estado nulo, a gente precisa considerar ambos os polinômios característicos, o Q de D e o P de D. O P de D relacionado à entrada, o Q de D relacionado à nossa saída. Muito bem, feito isso, o item A está solucionado. Então, item A, ok. Vamos partir agora para o nosso item B. Ou melhor, o item A não acabou não, né? A gente precisa determinar em termos numéricos, né? Porque a gente sabe que do enunciado, R1 é igual a R2, que é igual a 100K, 100 kΩ. O nosso R3 é igual a 50 kΩ. E o nosso C1 é igual a C2, que é igual a 10 microfarad. Então a gente vai substituir esses parâmetros nesta equação aqui. Vou apagar a lousa aqui embaixo para que a gente dê seguimento nas nossas contas. Substituindo os parâmetros R1, R2, C1, C2 e R3, vem que vai ficar x de t dividido por, veja, R1, R2, K vezes K, 10 a sexta. C1 vezes C2, 10 a menos 12. Então a gente tem 100 vezes 10 a terceira, então é 10 a quinta. 10 a quinta vezes 10 a quinta dá 10 a décima. E aqui nós temos 10 vezes 10 a menos 6. Não, vamos fazer devagar, né, para não errar a conta. Então nós temos aqui, ó, 100 vezes 10 a terceira. Como ele repete duas vezes, vai ser R1 vezes R2, eu vou colocar aqui 1 ao quadrado. Vezes o C2 ao quadrado, né, que vai ser 10 vezes 10 a menos 6 ao quadrado. Isso vai ser igual a y de t, que multiplica d ao quadrado, mais 1 sobre R3C2. Então vai ficar 1 sobre 50 vezes 10 a terceira, vezes 10 vezes 10 a menos 6, d. Bom, resolvendo essa conta aqui, o que a gente ganha? Ó, 100 vezes 10 a terceira, isso aqui tudo é 10 a quinta. Então, 10 a quinta. Isso aqui tudo é 10 a menos 5. Então, vai ficar 10 a quinta ao quadrado e 10 a menos 5 ao quadrado. Então, nosso x de t vai ficar 10 a quinta ao quadrado, 10 a décima. 10 a menos 5 ao quadrado, 10 a menos 10. 10 a décima vezes 10 a menos 10, 10 a 0. 10 a 0, 1. Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Então, nosso x de t simplesmente fica x de t. Denominador foi embora. Y de t, d ao quadrado mais, vamos lá. Aqui nós temos 10 a terceira vezes 10, 10 a quarta. 10 a quarta vezes 10 a menos 6 dá 10 a menos 2. Como está no denominador, eu vou mandar lá para cima como sendo 10 ao quadrado. 10 ao quadrado dividido... 10 ao quadrado é 100. 100 dividido por 50 é 2. Então aqui nós temos 2D. De modo que a nossa expressão, olha só o tanto que ela é simpática. X de t é igual a y de t, que multiplica d2 mais 2d. Fácil assim, né? Muito fácil. Bom, então essa aqui é a nossa expressão. Nosso item A, agora sim, está resolvido. Item A, ok. Essa é a equação que descreve o nosso sistema. Aquele circuito lá assustador virou isso aqui. Então, matematicamente, interpretamos só isso aqui. Vamos agora para o nosso item B, que é o estudo da nossa resposta de entrada nula. Só vou conferir aqui, porque eu, obviamente, fiz esse exercício aqui no meu caderno antes, né? Se eu cheguei no mesmo polinômio característico. Ó, x de t igual a d2 mais 2d y de t. Perfeito. É isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos dar prosseguimento agora para o nosso item B. Muito bem, agora vamos resolver o nosso item B, que é determinar a resposta de entrada nula, sabendo que a saída inicial de cada amplificador operacional é de 1 volt.
Muito bem, então a gente no item anterior definiu a expressão característica, a equação fundamental do nosso sistema, que é x de t igual a y de t, d2 mais 2d. Excelente. Mas, como se trata de uma resposta de entrada nula, a gente vai fazer com que x de t seja igual a zero. Ou seja, y de t, que multiplica d2 mais 2d, tem que ser igual a zero. E aí a gente vai chegar naquele caso. Nós vamos discutir as raízes desse polinômio característico q de d. São reais e distintas? São reais e repetidas? São complexas? Então, a gente precisa definir que tipo de raiz vai ocorrer aqui nesse polinômio característico para que a gente tenha uma forma, uma expressão geral que define o nosso y de t. Então, o nosso primeiro passo é discutir as raízes desse nosso polinômio q de d. Então, aqui está o nosso q de d. Nós vamos discutir as raízes dele. Muito bem. Então, fazendo essa discussão, nós temos o seguinte, a gente consegue colocar d em evidência, né? D, que multiplica d mais 1, mais 2, perdão. D mais 2. Então, isso para ser igual a zero, somente se o nosso lambda 1 for, ou seja, d ser zero, lambda 1 igual a zero, lambda 2 igual a menos 2. Então, quando o nosso d, caso lambda, for menos 2, perceba, menos 2 mais 2, 0. Quando o d for 0, d igual a 0, esse produto também dá 0. Então, essas aqui são as nossas raízes, nem precisou desenvolver Bhaskara. A gente só colocou d em evidência. Então, para um produto de duas coisas ser 0, ou isso é 0, ou isso aqui é 0. Então, d igual a 0, ou d mais 2 igual a 0, lambda 2 igual a menos 2. Então, essas raízes são o quê? Reais e distintas? Reais e distintas. Certo? São raízes reais e distintas. Ora, se são raízes reais e distintas, qual é o formato assumido pelo nosso y de t? Então, o formato assumido pelo nosso y de t será y de t será uma constante C1 e elevado à primeira raiz, e elevado a 0t, mais um C2 e elevado à segunda raiz, menos 2t. Bom, e elevado a 0t, como eu disse, todo número elevado a 0, que seja diferente de 0, com esse número diferente de 0, vai dar 1, né? Então, e elevado a 0t, e elevado a 0, isso aqui dá 1. De modo que a nossa expressão geral para y de t será C1 mais C2 e elevado a menos 2t. Então, essa aqui é a nossa expressão geral. A gente já sabe que a gente vai precisar dessa derivada dessa expressão, uma vez que a gente está tratando de um sistema de segunda ordem. Então, a gente precisa de duas informações para que a gente consiga descobrir agora C1 e C2. Então, eu já vou colocar aqui qual vai ser a derivada desse camarada. A derivada da constante é zero. Então, a gente só vai precisar derivar esse camarada aqui. Então, o nosso y de t, o nosso y0, perdão, porque a gente está tratando de uma resposta de entrada nula, o nosso y0 de t derivado vai ficar como? A derivada desse cara, ou seja, menos 2c2 e elevado a menos 2t. Então, aqui eu usei uma regra da cadeia aqui, né? Derivei ali dentro, multipliquei pela derivada da função. Bom, agora vamos explorar quais são essas condições iniciais. Quais são? A saída de cada amplificador operacional é 1 volt. Veja, em t igual a 0, a saída desse segundo amplificador operacional é 1. Portanto, y0 de 0 é igual a 1. Então, a gente já ganha aqui y0 de 0 é igual a 1. Agora, qual é a outra informação? A saída em t igual a 0. Então, eu vou até escrever aqui em outro lugar, porque a gente vai usar esse espaço aqui inferior. Então, em t igual a 0, a saída desse amplificador é 1. Então, y0 de 0 é igual a 1. Então,
nosso Y0 de 0 vai ser igual a 1 volt. Muito bem. Agora, a saída daquele outro amplificador operacional, o bloco 1, a gente tem aqui o bloco 2, também é 1. Ou seja, em T igual a 0, meus amigos, este V1 aqui é 1. Então, em T igual a 0, a gente tem o seguinte, ó. Essa não é a expressão que define o bloco 2? V1 igual a menos R2, C2 dy dt, y de t sobre R3. Então, a gente tem o seguinte, em t igual a 0, esse V1 é 1, porque é a saída do primeiro amplificador operacional. 1 vai ser igual a menos R2. O nosso R2, lembre-se, é 100K, menos 100 vezes 10 a terceira. Então, 100 vezes 10 a terceira eu vou representar logo como sendo 10 a quinta. Que multiplica C2, 10 a menos 5. Porque é 10 vezes 10 a menos 6. Então, 10 a menos 5. Isso aqui é justamente o nosso Y0 derivado em 0. Então, nosso Y0 derivado em 0, que é aquilo que nós queremos descobrir. Então, Y0 derivado em 0. Em t igual a 0, o Y0 de 0, a gente já discutiu, é 1, é a saída desse amplificador operacional. Então, vai ficar 1 sobre R3. 1 mais 1 sobre R3. Espera aí, quanto é o R3? 50 vezes 10 a terceira. Então, a gente pode dizer que é 5 vezes 10 a quarta. 5 vezes 10 a quarta. Então, a gente vai ter que resolver essa equação do primeiro grau aqui para descobrir o nosso Y0 de 0. Então, eu vou multiplicar esse 10 a menos 5, esse 10 a quinta aqui, ó, fazendo uso da propriedade distributiva, ó. Eu vou multiplicar esse 10 a, menos 10 a quinta aí para todo mundo. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. 1 é igual a menos 10 a quinta vezes 10 a menos 5 dá menos 1. Menos 1 que multiplica Y0 derivado em 0. Y0 derivado em 0. Menos 10 a quinta vezes 1, menos 10 a quinta. Menos 10 a quinta dividido por 10 a quarta, 10. Então, 10 dividido por 5, 2. Menos 2. Então, passando esse menos 2 para lá, a gente ganha que o nosso Y0 derivado no ponto 0 será, e já negativando todo mundo, vai ficar 2 mais 1, 3. Então, negativando, menos 3. O nosso Y0 derivado em 0 será menos 3. Deixa eu confirmar aqui no meu caderno se esse cálculo que eu fiz está correto. Bom, Y0 de 0 é 1, a discussão que nós tivemos, e o nosso Y0 derivado em 0 vai ser igual a menos 3. Qual seria a unidade, né? Como é uma derivada da tensão em relação ao tempo, a gente tem aqui volt por segundo. Essa aqui seria a unidade desse Y0 derivado em 0. Bom, nós sabemos isso e sabemos isso. Nós temos isso, nós temos isso. Vamos aplicar t igual a 0 nessas duas equações aqui, e aí a gente monta um sistema com C1, C2, e o problema do item D já foi para o espaço, não é verdade? Vamos lá. Vou apagar aqui e guardar as informações importantes. No quadro anterior, discutimos que Y0 de 0 será 0. 1 volt, perdão, 1 volt. Ou seja, em t igual a 0, como é que fica essa expressão? Isso aqui dá 1, né? Vai ser igual a C1 mais C2 elevado a 0. Porque a gente está substituindo onde tem T por 0. Então fica C1 mais C2. Então C1 mais C2 é igual a 2. Beleza. E essa aqui? Em T igual a 0, a gente discutiu que isso aqui é menos 3. Então menos 3 será igual. Em T igual a 0, isso aqui dá 1, porque vai ficar e elevado a 0. Portanto, menos 3 vai ser igual a menos 2 vezes C2.
de modo que o nosso C2 será igual a 2/3. Se C2 é igual a 2/3, quanto é que tem que ser C1 para que 2/3 mais alguma coisa seja igual a 1? Então, C1 é igual a 1/3, né? Então, substituindo C2 aqui, né, a gente ganha que C1 é igual a 1 menos 2/3. 1 menos 2/3 é exatamente 1/3. Então, o nosso C1 é igual a 1/3 e o nosso C2 é igual a 2/3. Deixa eu ver aqui se eu acertei essa conta, né? C1 mais C2 igual a 1 e menos 2C2 é igual a menos 3. Portanto, olha só o erro que eu cometi aqui, né? Ainda bem que eu estou conferindo. Eu inverti a ordem. Veja só. Na vontade de calcular tudo rápido, aí é o perigo, né? A desatenção. Então, veja, C2, eu vou passar o menos 2 dividindo. Então, vai ficar C2 é igual a, na verdade, 3 meios, meus amigos. 3 meios. Olha o erro que eu cometi. Eu tinha colocado 2/3. Eu inverti a posição desses dois caras aqui, né? Então, 3 meios mais alguma coisa para dar 1. 3 meios é 1,5. Então, obviamente, o nosso C1 ali tem que ser quanto? Menos meio. Então, fazendo isso, nós temos que o nosso C1 vai ser igual a 1 menos 3 meios. 1 menos 3 meios é exatamente menos meio. Então, a gente descobriu C1 igual a menos meio, C2 igual a 3 meios. Escrevendo a nossa resposta de entrada nula, resposta de entrada nula, resposta de entrada nula será y0 de t é igual C1, ora, C1 menos meio, aí o e elevado a zero, então é simplesmente C1, menos meio mais C2, 3 meios, e elevado a menos 2t, e a unidade disso aqui é em volts. Muito bem, então, conferindo aqui no meu caderno, deu exatamente isso. Y0 de t, que é a nossa resposta de entrada nula, vai ficar menos meio mais 3 meios e elevado a menos 2t. De modo que essa é a resposta do nosso item B. Então, o item B está ok. Já foi embora. Agora, finalmente, vamos para o nosso item C, que de fato é o item de maior complexidade, uma vez que a gente vai ter que trabalhar com a resposta ao impulso unitário e depois a convolução. Muito bem. Então, vou apagar a lousa completamente para que a gente consiga resolver o nosso item B. Só uma dica, nós vamos aproveitar essas duas equações na resolução do nosso item C, de modo que esses resultados aqui vão ser modificados, mas essa estrutura vai ser semelhante. Muito bem, então vou apagar e a gente dá seguimento. Bom, agora a gente vai partir para o nosso item C, que é determinar a resposta de estado nulo, ou seja, a gente vai desprezar aquelas condições iniciais do sistema, que são as saídas dos amplificadores operacionais serem iguais a 1 volt, sendo que a nossa entrada x de t é igual a u de t. Então, lembrando, o nosso sistema, a nossa modelagem dizia que o nosso x de t é igual a y de t, d2 mais 2d. d2 mais 2d. Então, aqui nós sabemos que o nosso, especificando, né, o nosso p de d, que a gente vai precisar, é igual a 1. E o nosso Q de D é igual a D2 mais 2D. E as raízes desse cara a gente já discutiu no item B, que são, lambda 1 igual a 0 e lambda 2
igual a menos 2. Show de bola. Bom, para que a gente consiga fazer uma resposta de estado nulo, é necessário que antes determinemos a resposta do impulso unitário e depois dessa resposta nós façamos uma operação chamada convolução. Tá, mas por quê, né? É o seguinte, o impulso unitário é um sinal que existe unicamente em t igual a 0. Então, em t igual a 0 ele vale 1 e para t maior que 0 e para t menor que 0 ele não existe mais. Então é só um impulso, né? Então é como se naquele tempo zero, né, a gente desse lá um peteleco no nosso sistema e a gente vai observar como é que o sistema reage a esse impulso. E por que fazer a convolução do nosso impulso unitário com a nossa entrada? Porque a resposta ao impulso unitário, ela ocorre em t igual a 0. Então é o comportamento do sistema quando a gente excita ele com um impulso de uma unidade de amplitude. Então o que vai ser essa convolução do impulso unitário com a nossa entrada x de t? A convolução será como se fizéssemos o nosso impulso unitário percorrer cada abscissa, ou seja, cada elemento da nossa entrada. Então é como se nós fizéssemos cada elemento da nossa entrada receber um impulso com a definida amplitude que naquele momento a nossa entrada possui. De modo que, se nós fizermos isso e somarmos esse resultado, nós teremos a nossa saída. Então a gente está percorrendo, através do nosso impulso, cada pedacinho da nossa entrada. Então, para cada pedaço da nossa entrada, a gente está tratando ela como um impulso. Então é como se a gente dividisse, fragmentasse a nossa entrada em vários impulsos. E a gente soma todos esses resultados, obviamente a gente vai ter a nossa saída, que é a resposta de estado nulo. Então por isso a gente vai precisar fazer essa operação chamada convolução e existe uma integral de convolução que vai resolver, que vai nos permitir, uma vez que a gente está fragmentando, né, esse nosso sinal x de t, e depois a gente vai fazer uma soma de resultados associada a um impulso, aí a gente precisa definir uma integral que calcula para a gente o nosso y de t. Então vamos proceder aqui, primeiro, com a nossa resposta ao impulso unitário. Então, a gente sabe que a resposta ao impulso unitário ela pode ser definida de várias formas, a gente pode calcular ela manualmente, mas existe um algoritmo facilitador que nos permite calcular ela. Então a gente costuma atribuir a resposta ao impulso unitário de h de t. Então esse h de t vai ser um índice B0 vezes o nosso próprio impulso mais o nosso P de D. Por isso aqui, ó, a importância de determinarmos o P de D para a resposta de estado nulo, que ele vai ser utilizado aqui, que multiplica yn de t, u de t. Então esse u de t ele está aqui para dizer que a existência disso aqui é sempre para t maior ou igual que 0. Então esse aqui é a nossa função de grau unitário. Função de grau unitário vai ser que é 1 para t maior que 0 e 0 para t menor que 0. Então a gente tem um degrau. Muito bem. Então, quem são cada um desses parâmetros aqui? Ó? O B0 é o coeficiente, ele só existe. O B0, a existência de B0 está condicionada a uma relação de grau entre esses dois polinômios. Então, o B0 só existe quando o grau de P de D for igual ao Q de D, e esse B0 vai ser o coeficiente líder do nosso polinômio P de D. Mas já veja aqui que o nosso grau de P de D ele é menor que o grau de Q de D. Se esse grau é menor que esse, qual que é a implicação disso? O nosso B0 é 0. Então esse termo aqui já foi embora, né? Então isso aqui tudo, ó, é 0. Muito bem.
Já esse yn, né? O que seria esse yn de t? São os modos característicos do nosso sistema. Então, são modos característicos do sistema. São os modos característicos. Então, uma analogia seria como se fosse os harmônicos. Seria como se fosse os harmônicos de uma corda lá, de um violão. Então, ela tem modos característicos de vibração, né? Frequências características. Então, esse aqui seriam os modos característicos do nosso sistema. E aí tem uma definição também atribuída ao grau, que é o seguinte: como o grau de Q de D. Então, como o grau de Q de D é igual a 2, isso aqui nos permite concluir que yn de 0, no caso aqui vai ser um y2. Então aqui yn, esse n igual a 2, vai ser igual a 0, e que o nosso yn derivado no ponto 0, então esse n aqui é igual a 2, ó, será igual a 1. Então, a gente vai de novo utilizar aquela equação lá, C1 mais C2, só que aí o nosso C1 mais C2 vai ser 0 e o nosso C2 vai ser igual a 1. Então, a gente vai achar C1 e C2, o C1 igual a menos 1 e o nosso C2 igual a 1. Muito bem. Como é que a gente calcula esses modos característicos para a gente aplicar nessa equação? A gente vai calcular de maneira semelhante à resposta de entrada nula. As raízes de Q de D não são 0 e menos 2, são reais e distintas. Então, o nosso yn, ó, no caso vai ser um n igual a 2, porque o nosso grau é 2. Então, o nosso yn de t, ele assume o seguinte formato. Uma vez que essas raízes são reais e distintas, vai ser um C1 e elevado a lambda 1, ou seja, 0t, mais um C2 e elevado a lambda t, lambda 2t, menos 2t. Então, como aqui e elevado a 0, isso aqui vai para 1. Então, a gente fica com C1 mais C2 e elevado a menos 2t. Bom, em t igual a 0, a gente sabe que isso vai ser 0. E isso derivado em 0 vai ser igual a 1. Então, já vamos derivar essa expressão aqui, ó. Derivando essa expressão, nosso yn derivado vai ficar, derivado da constante é 0, então vai ficar só a derivada disso aqui, menos 2 C2 e elevado a menos 2t, menos 2 C2 e elevado a menos 2t. Muito bem. Então, a gente tem essas duas equações. Aplicando em t igual a 0, o que a gente ganha? Veja lá. Em t igual a 0, yn de 0 é 0. Então, 0 é igual a C1 mais C2. Muito bem. Em t igual a 0, a derivada de y em 0 é igual a 1. Então, 1 é igual a menos 2C2. Substituindo t por 0 aqui, isso aqui fica menos 2C2. De modo que o nosso C2 será menos meio. E o nosso C1, ora, se um mais o outro é 0, então, nosso C1 vai ser igual a 0 mais menos meio. 0 mais meio, né? Então, 0 mais meio, passando esse menos meio para lá positivo. Então, o nosso C1 é igual a meio. Então, a gente já descobriu o C1, já descobrimos C2. De modo que o nosso yn de t será os modos característicos do sistema, será I meio, né, que é o C1, mais C2 menos meio e elevado a menos 2t. Então, esse aqui é o nosso yn de t. Então, a gente vai ter que
aplicar esse yn de t na nossa expressão do impulso unitário. Então, eu vou apagar o quadro para que a gente dê prosseguimento nos nossos cálculos. No quadro anterior, nós chegamos que o nosso yn de t será igual a meio mais menos meio e elevado a menos 2t. Então, aplicando isso na nossa expressão do impulso unitário, como isso aqui foi para zero, o nosso impulso unitário vai ser igual a P de D. P de D é 1, então vai ficar simplesmente os modos característicos U de T. Então vai ficar meio menos meio e elevado a menos 2t U de T. De modo que essa aqui é a nossa resposta ao impulso unitário. Agora, como é que a gente procede para descobrir a nossa resposta de estado nulo? Muito bem, a resposta de estado nulo, que a gente vai chamar agora de y de t, ela é obtida por meio da operação de convolução, que é justamente percorrer com o nosso impulso unitário para cada... A gente fragmenta o nosso sinal x de t, a nossa entrada, e para cada ponto a gente vai atribuir um impulso com a determinada amplitude. E aí a gente vai ter o formato definido da nossa resposta de estado nulo. Então a gente sabe que o nosso y1 de t é o resultado de x de t submetido à operação de convolução com o nosso h de t. E aí existe uma integral de convolução que nos permite resolver este problema, que é a seguinte integral. Então, y de t será igual à integral de 0 a t de x de tal. A gente muda agora a nossa incógnita ali, o nosso campo de variação, agora a gente está variando em tal, h de t menos tal. De modo que a gente percebe aqui claramente nessa equação o sentido de variação. Então, isso aqui faz com que nós fragmentemos o nosso sinal x de t e o nosso impulso unitário agora ele vai começar a percorrer esse sinal x de t, de modo que a gente consiga atribuir a cada pedacinho do nosso sinal x de t uma resposta ao impulso unitário. Somando esses resultados, a gente vai ter o nosso sinal, que é o y1 de t. Então, a nossa integral aqui, na verdade, vai ser um somatório infinito, né? Então, aqui a gente só coloca o infinitesimal, né? De tal. Bom, então como é que a gente resolve isso? O nosso x de t é o integral unitário. Então, para efeito de simplificação, na nossa integral, o integral unitário, ele é 1 para t maior do que zero. Então, considerando t maior do que zero, isso aqui vai virar 1, e aí a gente vai ter que estudar esse negócio aqui. Então, para t maior do que zero, u de t vai ser sempre 1. Então, para t maior ou igual que zero, então a gente já definiu o nosso limite inferior da integração como sendo zero, né? Então, para t maior ou igual que zero, o nosso u de t é igual a 1. Então, a gente, para facilitar, a gente vai colocar u de t igual a 1 aqui na nossa equação. Muito bem. Então, seria u de tal. E esse u de tal vai ser simplesmente 1, porque a gente está em tal maior do que zero, né? Então, muito bem. Então, vou até mudar aqui para tal maior que zero. Muito bem. E aí, o nosso u de tal seria igual a 1. Show de bola. Então, o nosso y de t será igual à integral de 0 até t do nosso x de tal, que a gente conversou que vai ser 1. Muito bem. Aí, h de t menos tal. Onde tem t, eu vou substituir por t menos tal. Então, vai ficar meio menos meio e elevado a 2t, a menos 2t. Então, menos 2t eu vou substituir por o t, eu vou substituir por t menos tal. Então, vai ficar menos 2, que multiplica t menos tal,
De modo que a gente vai ter isso aqui, ó. Menos 2t mais 2 tal. Menos 2t mais 2 tal. Então a gente pode corrigir isso aqui, ó, para 2 tal menos 2t. Isso aqui, d tal. Bom, perceba ainda que a gente tem aqui uma soma, né? Então, a integral de uma soma, a gente vai quebrar essa integral em outras duas integrais e aí o problema acabou. Vamos lá. Y de t vai ser igual a integral de 0 até t de meio d tal. Que é esse primeiro elemento aqui. Mais a integral de 0 até t, veja que eu não estou alterando o limite de integração, os limites de integração, menos meio e elevado a 2 tal vezes e. Eu vou desmembrar isso aqui num produto de potências. E elevado a menos 2t. Isso aqui tudo d tal. Bom, meio é constante. Menos meio é constante. Menos meio é constante. Como o nosso campo de variação está definido em tal, e elevado a menos 2t também vai ser constante. Então, tudo que é constante eu vou tirar para fora da nossa integral. De modo que a gente vai ficar o seguinte, ó. Y de t vai ser igual a meio integral de 0 a t de d tal. A integral de d tal é simplesmente tal. Aí, aplicado ao nosso limite de integração, vai ficar t menos 0. Então, vou fazer passo a passo. Aí vai ficar menos meio e elevado a menos 2t. Então, vai ficar menos e elevado a menos 2t sobre 2. Eu tirei as constantes para fora da nossa integral. 0 a t de e elevado a 2 tal. Muito bem, isso aqui, d tal. Show de bola. Então, como é que a gente resolve? Vou apagar aqui em cima para que a gente dê continuidade. Bom, continuando essa conta, a gente já definiu que isso aqui é integral de d tal é tal. Então, nosso y de t vai ficar meio, aí nós temos tal de 0 a t. Menos e elevado a menos 2t sobre 2. Essa integral aqui, né? Quando a gente tem uma integral de 0 até t de e elevado a x dx, como é que a gente resolve isso aqui? Veja, a integral de e elevado a x vai ser e elevado a x sobre a. Por quê? A derivada disso aqui tem que chegar nisso aqui. Vamos derivar esse negócio aqui. Por regra da cadeia, vai ficar a e elevado a x sobre a. Então, para o a vai embora. Então, derivando, a gente chega na que está aqui dentro. Então, está correto. Então, essa integral aqui vai ser igual a isso, aplicada aos nossos limites de integração, né? 0 a t. Muito bem. Então, eu vou substituir de maneira análoga por isso aqui. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar como? Quem que é o nosso a? O nosso a é menos 2. Então, vai ficar e elevado a menos 2 tal, desculpa. Aqui, ó, cometi um erro, ó. Cometi um erro. A gente tá olhando para aqui dentro, ó. E elevado a 2 tal. Então, o nosso a é 2. Então, vai ficar e elevado a 2 tal sobre 2. Agora, aplicado ao nosso limite de integração, 0 a t. Muito bem. Então, agora a gente vai efetuar esse cálculo aqui para, enfim, chegarmos na nossa resposta de estado nulo. Então, o nosso y de t será igual a meio t menos 0. Então, meio que multiplica t menos 0. Então, substituindo tal por t, t menos 0. Menos e elevado a menos 2t sobre 2, que multiplica, ó. Substituindo
tal por t vai ficar e elevado a 2t sobre 2 menos e elevado a 0 sobre 2, ou seja, meio. Então, limite superior menos limite inferior. Beleza. Feito isso, nosso y1 de t será igual a meio vezes t, meio t, menos e elevado a menos 2t, menos e elevado a menos e elevado a 2t sobre 2 vezes e elevado a 2t sobre 2, isso aqui vai dar 1 sobre 4. Porque isso aqui dá 1, multiplicando aqui, 2 vezes 2, 4. Então, menos 1 sobre 4. Menos 1 sobre 4. Menos vezes menos, mais. Então, vai ficar mais e elevado a menos 2t sobre 2 vezes 2, 4. De modo que a nossa resposta de estado nulo será y1 de t é igual a e elevado a menos 2t sobre 4 mais meio t menos 1/4. Então, tá aí a nossa resposta de estado nulo. Item C concluído. Então, fizemos aí 3 itens, A, B e C. A modelagem matemática daquele circuito. A resposta de entrada nula, considerando as saídas de cada amplificador operacional igual a 1 volt. E, só um detalhe, só uma correção aqui. No final de tudo, como eu estou considerando T maior do que 0, eu vou multiplicar todo esse camarada aqui pelo degrau unitário. Então, só para ficar coerente, eu multiplico o nosso y1 pelo degrau unitário, ou seja, ele vai existir para T maior do que 0. Pronto, só isso. Muito bem, então, feito isso, a gente concluiu os nossos 3 itens. Primeiro, modelagem matemática. A gente chegou no nosso polinômio, na nossa equação que define a relação, né, de existência entre x de t e y de t, entrada e saída. Item B, resposta de entrada nula considerando as saídas dos amplificadores igual a 1 volt. E item C, a nossa resposta de estado nulo considerando uma entrada degrau unitário. Tá aí uma belíssima questão, um excelente problema que foi solucionado. Eu vou gravar ainda um vídeo que a gente faz a simulação utilizando o software Scilab, para que a gente consiga simular esse sistema aqui e conferir se as nossas contas estão corretas. Então, só deixa eu conferir se meu y1 de t bateu com isso aqui. Então, meu y1 de t deu e elevado a menos 2t sobre 4, mais meio t, né? Então, faltou aqui, ó. Veja só, aqui nós temos meio t, então aqui eu só vou colocar um t sobre 2, ó. T sobre 2, estava aqui correto, só esqueci de escrever aqui. Menos 1/4. Menos 1/4. Então, e elevado a menos 2t sobre 4, mais t sobre 2, menos 1/4. Então, exatamente isso que eu achei, tudo isso multiplicado por u de t. Então, nós vamos depois gravar um vídeo simulando no software Scilab este problema, esse circuito, e aí a gente vai apresentar todos os gráficos que a gente conseguiu. Beleza? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.